Nós vamos pegar todas as mamatas do governo, salário, super salário de político, super salário de juiz, cargos inúteis, vamos cortar. Meus amigos, nós estamos em Pouso Alegre, eu estou com o nosso vereador Russo, e nós viemos visitar a fábrica da Aetra, um dos maiores fornecedores de autopeças, de componentes automotivos, me corrija se eu falei besteira, isso mesmo, do Brasil. Inclusive já forneceu e foi patrocinador de equipe de Fórmula 1. Foi. Patrocinou a Force India ou não? Tô falando besteira. Não, eu acho que foi isso mesmo. Começo dos anos 2010, eu acompanhava. Eu fui do setor, eu juro. E, enfim, vai ser um prazer acompanhar e mostrar pra vocês como é uma fábrica funcional no Brasil e os desafios desse setor que no Brasil é tão sabotado. Bora! Um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui são as peças que nós chamamos peça de pele. O que é a peça de pele? São as peças aparentes, ou seja, faz parte do carro, mas não é a estrutura de esqueleto, de body do carro, e sim aquilo que é aparente no carro. Então, a gente tem tanto laterais, como capôs, como outras peças grandes de fabricação importante, porque é visual, né? Que a gente chama aí de classificação A. Que é o que precisa de acabamento, ela tem um outro nível de qualidade. Um dos grandes diferenciais que hoje nós temos dentro do grupo, a Aetra, é a prática e a filosofia de qualidade que nós temos dentro do grupo. A gente vai passar aqui por duas estamparias, uma que a gente chama de estamparia leve, são as peças menores, depois uma estamparia que nós chamamos de estamparia pesada, são as peças maiores, as peças com uma delicadeza estética um pouco maior. Só para entender, uma peça desse você faz um pedaço de chapa, coloca ali e plum. Nós vamos ver esse processo lá. Maravilhoso. Ela chega retinha, primeiro estágio, faz a primeira forma, vai dando os acabamentos até ela sair prontinha no final da linha. Aqui basicamente são todos os nossos controles de qualidade. Se tu olhar para cada dispositivo vai ter uma peça, porque todas as linhas são liberadas através de uma peça dizendo assim, ó, eu assino nessa peça, está ok, podemos produzir. Essa unidade, ela também é verticalizada no seu processo de correções de ferramentas. Ou seja, qualquer tipo de manutenção, preventivas. As ferramentas, tudo aqui. Tudo aqui. Tá aqui é a turma da ferramentaria. É uma ferramentaria. São os artistas, né? Exatamente. O ferramenteiro é o artista. Exatamente. É os caras que dão jeito para tudo. E aqui, então, você atende clientes da automotiva, parte de caminhões também, essas peças são parte de caminhões também. Os principais clientes, né, ou melhor, os principais caminhões do Brasil, nós atendemos aqui. DAF, Scania, MAN e Mercedes. Essas linhas, elas trabalham todas elas neste mesmo modo, né? E entre manual e semi-manual, onde aqui nós chamamos de estamparia leve, né? Onde nós vamos aqui para o lado é a estamparia pesada, que é a menina dos olhos que nós temos aqui, que ela é 100% automática e que faz peças de pele. Aqui, Renan, basicamente, do outro lado é abastecido uma lâmina quadrada, assim como essa aqui, por exemplo. Isso pode mostrar? Pode. Ah, isso aqui é o tal do Blank, pega. É o Blank, isso. E aí começa as etapas da... É lá atrás abastecido, passa por uma lavadora, o robô carregador já larga no primeiro, a primeira prensa que nós chamamos de repuxo, que é o repuxo que a gente faz a primeira forma, e depois segue fazendo as próximas operações. Aqui, ela é 100% automática. Essas aqui são basicamente, Renan, todas as peças que a gente tem, que são feitas de pele. Aqui é um showroom também, então é identificada pelos caminhões, quais são os modelos, mas são peças que hoje nós estampamos 100% nesse equipamento aqui, que é um equipamento de alta qualidade, né? Ou seja, ela me entrega o produto final. Sim. Eu entrego um banco, ela me entrega o produto final só para fazermos as inspeções e liberarmos para os clientes. E todas essas peças aqui saem dessa máquina? Todas essas aqui saem daqui. Aqui é onde nós temos as nossas inspeções finais, ou seja, o que o operador está fazendo? Ele está passando uma lâmina de óleo refletivo em cima, com aquele paninho, para ele conseguir perceber alguma imperfeição. E como é que está o setor no Brasil hoje, assim? Com os juros muito altos, os primeiros a sentirem são as fábricas de caminhões. E a gente acaba sentindo isso também aqui, né? A Selic alta, os juros sobem, os financiamentos reduzem, desaparecem e as vendas, obviamente, da autopeças caem também.
E aquele é o que? A solda? Solda. Aqui são vários componentes pequenos. Nós abastecemos dispositivos, hora de um lado, hora do outro, ou seja, agora quando ele colocar aqui, ele vai startar, o equipamento vai girar para lá, vai soldar. De uma vez lá. Vai soldando componente por componente. E o de lá vem para cá já soldado, ele desabastece, ó, veio para cá soldado, agora abriu os grampos. Aí ele vai retirar o componente já pronto. Vai retirar, exatamente, e vai reabastecer. Agora tirou o pronto e vai alguns componentes migrar para o outro lado, porque são progressivos, e outros ele vai abastecer. São duas células idênticas aqui. Então, isso é da Montana também. esse aqui é do T-Cross. Desculpa. Esse é Volks. Daqui para cá é 100% Montana. Segundo turno, a gente basicamente não tem mais programação agora, né? A gente trabalha só num turno cheio aqui e algumas pessoas à tarde. Mas todas as linhas aqui são componentes diferentes. Por exemplo, aqui é a coluna A do carro, coluna B, coluna C, onde montando tudo a gente vai ter uma estrutura lateral. E o componente, acho que mais bacana que eu vou mostrar para vocês é esse que faz nessa linha toda aqui, que é a longarina do carro. Aqui é onde nós fizemos a longarina do carro. Então aqui são vários, vamos dizer, conjuntos de componentes metálicos para Montana. Isso. E essa todos aqui é eles, qual, por exemplo? exatamente. E todos eles são enviados para montagem lá da Montana. Então, ou seja, a gente manda nos racks metálicos, chega lá e lá eles montam. Vou mostrar para vocês, o maior componente hoje da Montana que nós fizemos é a longarina do carro. A longarina da caçamba. 100% desse componente nós estampamos lá, aqui na nossa estamparia. Então vocês fazem na parte da estamparia leve, peça a peça. Isso. Aí vocês vêm para a solda toda aqui. Vem para a solda e aqui ela é soldada 100%, o que chamamos de solda ponto. Aqui não é solda MIG, né, que é a solda de cordão. Aqui é a solda ponto em 100% do carro. Quando a gente abre a porta do carro da gente, se a gente olhar, ela vai estar cheia de pontinhos. São todas soldas ponto. O que é solda projeção? São soldas que nós fizemos aqui também dos componentes em porca, por exemplo. Ou seja, esse cara aqui vai 4 porcas. Vai numa estacionária, que nem aquela menina ali está fazendo. Soldou. Vai colocar nas caixas KLT e vai abastecer as linhas. Uma curiosidade. Toda essa área aqui, desde aquelas chapas lá, até onde tem aquele luminoso, era a antiga Ford. Aqui era o atendimento à antiga Ford. Quando ela foi embora, né, do Brasil, essa área aqui foi toda desativada. A Ford da Bahia ou da... A Ford da Bahia, Ford Camaçari. Quando ela foi... Aqui era toda uma linha voltada para eles. Era uma linha 100% exclusiva do cargo. Era para ser no Rio Grande do Sul a Ford. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Antônio Brito trouxe a GM, né? E a GM de Gravataí foi na gestão dele. E ele conseguiu trazer a Ford para Eldorado do Sul, que é região metropolitana ali de Porto Alegre. E eu me lembro que teve a transição de governo na época para o Olívio Dutra. E foi uma briga por conta dos incentivos fiscais. Eldorado já tinha terraplanado, tá até hoje lá daquele jeito, tá? Eldorado foi todinha terraplanada. Ela foi cercada, a área que seria utilizada ali em Eldorado, passando a ponte do Guaíba, é Eldorado. E ficou tudo para trás, eu acho que ele pagou para ver na época e a Ford falou assim, ó, tchau. Enfim, eu cheguei a trabalhar na Bahia com metalurgia e conhecia muita gente que trabalhava na Ford de Camaçari e me contava muitas histórias. E agora a BYD foi para lá, mas não tem nenhuma produção real da BYD. Assumiu a planta que era, inclusive, né, da Ford, né? Mas não tem produção, você não vai ver isso na fábrica da BYD lá, né, que me dizem. Não. Vem tudo meio que pronto. Vem tudo container, monta, instala e é muito mais uma jogada fiscal do que qualquer outra coisa, não é? Eu acho que é. Então, basicamente, aqui são feitas as montagens das barras, são colocadas nos racks e daqui é feita a expedição. Na verdade, passa mais um processo de inspeção, né, que a gente, para garantir a qualidade
é um double check. Nós fizemos para garantir nesse lançamento do carro, então é feito por mais 90 dias. E aí depois sim. Você viu o modelo da Tesla de fazer, não só o chassi, praticamente todo o carro em si, a parte metálica do carro, que eles estão injetando tudo? Ih, cara. Não é bizarro isso? Demais, cara. Ah, mas... Não, é incrível, mas diz que o próprio Musk participou disso. Eu li na biografia dele que ele estava brincando com um carrinho, e vários carrinhos que a gente compra, o chassi todo, a estrutura é injetado uma vez só. Aí falou, por que a gente não injeta um de verdade? Os caras, não, é loucura. Claro, eles inventaram uma máquina na Itália gigantesca, uma injetora, e eles injetam praticamente tudo. A loucura aquilo lá. Mas isso se comenta, assim, na indústria, sobre esse tipo de método deles ali, ou... Eu acho que, assim, comenta, mas ainda está muito longe, né, do alcance. Mas, assim, claro que se fala mais como curiosidade do que como vamos fazer, vamos tentar. Aqui, ó, tem muita tecnologia, Renan, muito bacana, atual e prática. Aqui, no detalhe, se eu fosse te mostrar, eu ia te mostrar algumas coisas aqui que ia te surpreender que hoje a gente tem. Eu venho de 2 multinacionais e a Etra, ela tem um porte de multinacional. Sim. Quando eu trabalhei no setor, a Etra, eu nem sabia que ela era brasileira. É tipo, tem a Etra, sabe? E é isso, que a cara. Gestamp, esses caras. E ela tem um porte de multinacional, e eu vou te falar, eu como vim de multinacionais, eu te falo, o nível tecnológico do grupo, cara, é superior a grande parte das multinacionais. A gente tem muita tecnologia e hoje, cara, todas as tecnologias que a gente utiliza, principalmente nos novos lançamentos, ponta. Aqui, Renan, é 100% pintado manualmente essas cabines, tá? Essas que a gente vai ver lá na frente são 100% pintadas pelos nossos pintores. Aqui, para lá, ainda tem um mundo imenso ainda de e-coach, que é o fundo das cabines. Então, assim, para lá ainda tem um universo de processos para até essa cabine chegar aqui. Eu nem te levei lá na parte que monta, que, cara, é muito grande. Ainda tem mais, aqui a gente chegou basicamente na metade da fábrica. Uma pergunta, isso aqui é pintado à mão? Tudo. Eu vou te mostrar aqui, tu vai te surpreender. Stop. 100% pintado. Aqui, ó. Aqui, ó. E aqui é um time muito talentoso, tá? Aqui pra gente treinar um pintor, conta demais, né? pra gente deixar um pintor assim, vai um tempo, é um investimento de tempo muito grande. Então a gente tem um time muito talentoso aqui. Pra entregar o negócio assim, com esse acabamento. Assim, com esse acabamento medido, tá? Aqui, toda essa superfície, elas são medidas. Aos microns de... Tonalidade e medido que se chama de rugosidade ou casca de laranja, que é aquele efeito que tu olha, tá... Sim. Tudo medido com equipamento de precisão. Essas cabines vêm para cá, onde nós chamamos de acabamento, e aqui elas são 100% finalizadas, ou seja, inspecionadas, tem alguma coisa, é dado polimento nela, é dado um acabamento final nela, para aí sim a gente colocar no caminhão. Cada caminhão tem uma cubagem de 5 cabines, para a gente mandar para Ponta Grossa. Aqui passa pelos túneis de luz, é feita a inspeção, lá no final então é carregado o caminhão e daqui. Quero te deixar à vontade, tá, Renan? Seja muito bem-vindo. Tive o prazer de te conhecer. A Etra aqui faz questão de te receber e passo a palavra para ti aí, tá bom? Seja bem-vindo aqui à unidade. O Brasil passa por um drama muito grande, que é o drama de se ver perdendo indústrias, o drama de ver as pessoas não tendo direito de ter empregos de alta qualidade, porque o governo, em vez de ser amigo de quem trabalha e produz, o governo é amigo da improdutividade. O governo quer dar salário de 100, 200 mil reais para juiz. O governo quer manter bolsa para empresário vagabundo. Tem um empresário lá de Belo Horizonte. Nem já ouviu falar do escândalo do Banco Master aqui? Quem conhece, levanta a mão. É o último escândalo que teve aqui no Brasil. O escândalo é um banqueiro que comprou o ministro do Supremo, comprou todo mundo, ficou multibilionário. Esse tipo de cara, que não produz nada, ele só compra autoridade,
Esse tipo de cara ficou multibilionário. Enquanto gente muito séria ao redor do Brasil, que trabalha e produz, trabalha com uma margem apertadinha para fazer as coisas funcionarem. Eu morei numa região chamada Jundiaí. Eu vi todo o distrito industrial de Jundiaí ser destruído por conta de um governo que é inimigo de quem trabalha e produz. Enquanto eu vi esses banqueiros, como esse Daniel Vorcaro, ficarem multibilionários na política. Então é um país em que está tudo errado. É um país em que vale a pena ser vagabundo. É um país em que vale a pena você não fazer porra nenhuma. Pode falar palavrão? É um país em que vale a pena não fazer porra nenhuma e ficar aguardando alguém te dar alguma coisa. É um país em que vale a pena você ficar acomodado, puxando o saco de político, puxando o saco de bandido. E é um país em que você que é um trabalhador, você que é uma trabalhadora, não importa o setor que você esteja, não importa o quanto você ganhe. Se você sai na rua, você não está seguro se você vai poder tirar o seu celular do bolso e atender uma ligação. Porque vai vir um vagabundo e vai roubar o teu celular. Ou seja, quase toda a sua experiência de vida no Brasil, do momento em que você trabalha e a empresa que você trabalha é sabotada, até no momento que você quer comprar alguma coisa, o juros está caro, o imposto está caro, o carro que você vai comprar está caro, a comida que você vai comprar está cara, você percebe que você é sabotado. E ainda no fim do dia, vem um cara para roubar o fruto do teu trabalho, que seja um celular, levar isso de você, e você sabe que ele nem vai ficar preso por 10, 20 anos, que é o que um país sério faz. Num país como os Estados Unidos, se alguém roubar teu celular com uma arma, ele vai ficar preso por mais de 20 anos. O cara vai sofrer. Aqui no Brasil, se o cara rouba o teu celular, ele tá outro dia na rua, e se for menor de idade, ainda tá tirando sarro da tua cara. Nós temos que ter, esse é o ponto, ódio dessa injustiça. Porque não tá valendo a pena para muita gente ser brasileiro. Não tá valendo a pena investir no Brasil para muita gente. Não vai estar valendo a pena você trabalhar no Brasil. Quantas pessoas que eu sei, amigos meus, falam assim, pô, eu ralo pra caramba, aí eu eventualmente vejo, tem um cara lá que tá recebendo uma bolsa na puta que pariu, recebeu um empreguinho do governo e eu tô pagando a conta desse cara. Eu ralo pra outro só ficar de boa. Ou um cara que presta um concurso pra não fazer nada. Ou um cara que é um apaniguado, que um político vai lá e contrata e joga ali num canto. Quantas vezes a gente não vê isso e se sente um inútil, se sente injustiçado, se sente um otário? Você se sente otário porque você faz o que é certo. No Brasil, tudo é ao contrário. Você faz o certo, mas você é tratado como um otário. E se você faz o errado, você é tratado como bom. Volto a repetir. Aquele banqueiro que eu falei, que é um banqueiro lá de Belo Horizonte, comprou ministros do Supremo todos os presidentes do partido, saiu com as mulheres mais bonitas do Brasil, ia nas festas, fazia as safadezas todas com essas pessoas, e era celebrado, ia lá na Globo, nas festas, todo mundo achava ele legal. Já quem rala, já quem está trabalhando, não. Você é tratado como inimigo. Se você, eu volto a repetir o caso do celular, quem aqui já foi assaltado ou já teve algum parente assaltado, levanta a mão. 1/3 das pessoas aqui. Se você olhar ao teu redor, quando a pessoa, você é alvo dessa violência, muito provavelmente a pessoa que te roubou esse bem não te trouxe de volta o bem, você não foi restituído daquilo, aquela pessoa não ficou os anos que ela deveria ficar na cadeia, e aquela pessoa voltou para a rua muito rápido. Vocês sentem que é um país justo com vocês? Sim ou não? Quero ouvir mais alto. Eu estou filmando aqui, não ou sim? Não ouvi esse não, galera. Quero ouvir um não forte. Não, vamos lá, pô. A gente não pode aceitar isso. É um país que ele é injusto. Nós não podemos aceitar viver num país em que a gente é tratado como escravo. E esse é o pedido que eu estou fazendo na pré-candidatura. Eu quero aumentar todas as penas para crime violento no Brasil. Se alguém roubou seu celular, ele vai ficar 30 anos em cana. Se alguém assassinou uma outra pessoa, ele vai ter prisão perpétua. Se a pessoa está presa, ela não vai ter a famosa progressão de pena. Ela não vai ser solta novamente. Membro de facção criminosa tipo Comando Vermelho e PCC não tem direito nenhum. Ele é capturado imediatamente e levado para o presídio. Nós vamos pegar todas as mamatas do governo, salário, super salário de político, super salário de juiz, cargos inúteis, vamos cortar. Fazendo isso a gente consegue diminuir impostos e diminuir juros. O seu dinheiro vale mais no fim do dia. E os produtos vão ficar mais baratos. Isso também vai gerar mais empregos, mais produção. A fábrica de caminhão e a fábrica de carro vai puxar mais peças de vocês. Vocês vão ganhar melhor. Isso gera um ciclo virtuoso de melhora na vida de todos nós. Então é isso que nós precisamos. Isso está nas nossas propostas. E é um plano que não é fácil de execução. Se fosse fácil, qualquer um tinha feito. Mas é o único plano possível. E eu estou aqui, assim como eu estarei na televisão nas próximas semanas, falando com vocês e fazendo algo que quase ninguém faz. Que é, quem quiser me perguntar absolutamente qualquer coisa, eu respondo.
Se quiserem, fica o microfone aberto, pode fazer absolutamente qualquer pergunta sobre qualquer tema. Não tenham vergonha, não tenham medo de fazer pergunta, porque este é o único caminho. Eu ouvi vocês ouvirem a gente trocar ideia. E aí eu abri, não sei quantas perguntas me permitiram, 3, 4 perguntas, e vai ser um prazer. Ele já quer fazer, vai ser bem legal. Ele? Quer... Qual que é o plano seu para você mudar esse mecanismo? Só para a galera ouvir. O plano seu para você mudar esse mecanismo todo da política? Pessoal, eu tinha falado agora há pouco, vocês sabem que o Brasil está para quebrar. O Brasil está para quebrar mesmo. Daqui 2 anos, a curva de dívida do Brasil vai ficar tão alta e que ninguém mais vai querer rolar a dívida do Brasil. É como se você está estourado num cheque especial e o banco já não vai te dar mais limite nenhum. Que não vai ter dinheiro para o Brasil pagar as próprias contas já a partir de 2028. Tá? Este é o grande problema. E os políticos sabem. Então, meio que eles estavam agora nos últimos anos, uma farra de rouba, gasta, vai empurrando com a barriga e vai ver o que faz depois. Como todo mundo sabe, inclusive mercado, que a situação ela não está boa, todo mundo sabe que o próximo presidente vai ter que resolver isso. Então eles estão tentando fazer de 2 maneiras. Ou elege o Lula ou o Flávio, que são os caras do sistema que estão no jogo, que vão ficar ali, vão ficar empurrando com a barriga e ninguém vai preso. Ou entra alguém para fazer a alteração. E qual é a alteração? Diminuir o poder do STF. Alguém aqui sabe que o STF no Brasil manda demais, certo? O STF está acima da lei, inclusive os caras do STF, eu posso ser preso porque eu vou falar. Eles estão roubando. O Alexandre de Moraes e o outro ministro Dias Toffoli, em um país sério, estariam presos. Vai precisar ter alguém honesto, que não tem rabo preso com eles, para colocar eles de volta numa caixinha. 2, tem um negócio no Brasil que chama emenda. Alguém já ouviu falar de emenda parlamentar? Quem já ouviu, levanta a mão, porque senão eu explico. Emenda parlamentar só existe no Brasil, é uma invenção brasileira. Um deputado, um político, ele pode pegar um pedaço do dinheiro do governo e fazer quase o que ele quiser. Não existe isso nos Estados Unidos, não existe isso em países sérios. É uma coisa meio brasileira, a emenda parlamentar. Os deputados, eles roubam a emenda parlamentar. Eles pegam o dinheiro do governo, mandam para um amigo lá na cidade deles, o amigo finge que faz uma obra e bota o dinheiro no bolso. É por isso que toda obra pública que a gente vê, ou quase toda, ela é meio mal feita. Porque o dinheiro é desviado e ele vai para o bolso do cara, e aí o político pega esse dinheiro do bolso e compra o voto da população na hora da eleição. Você já deve ter visto esse tipo de coisa acontecer. Compra de apoio e tal. Pois bem, brecar e acabar com as emendas como elas estão. É fiscalizar isso pra caramba, e aí você vai obrigar o político a parar de ficar nesse jogo, nesse sistema de compra de apoios. Então, fazer isso com o Congresso e, do outro lado, fazer com o STF, colocar eles na caixinha, fazer eles trabalharem dentro do rigor da lei. Para isso, você não pode ter rabo preso. Então, eu não tenho rabo preso, não conheço os outros candidatos na vida pessoal para saber se eles têm rabo preso. Eu sei que o Lula e o Flávio têm. E ir para cima desses 2 agentes. Com isso, você acalma o jogo e pode passar o que precisa ser passado. Como que faz para diminuir isso sem faltar dinheiro na saúde, segurança, educação? Isto é uma pergunta de alguém maduro. Porque as pessoas pedem assim, só reduz imposto, mas como paga a conta? Hoje, no Brasil, e isso é bem verdade, vocês raramente vão ver um candidato falar isso. Hoje não dá para reduzir imposto. Se o político falar, não, eu vou reduzir assim, não dá. Porque não vai sobrar o dinheiro, porque o Brasil está devendo, o Brasil está no vermelho. O que o Brasil vai precisar fazer? Para eu reduzir imposto, eu vou ter que cortar gasto. Aí tem que ver a lista do que vai cortar de gasto. Gasto 1. Tem um monte de renúncia, que é imposto não pago por empresas amigas do governo. Isso vai ter que cortar. Super salário de juiz desembargador. Isso custa coisa de 15 bilhões a 20 bilhões todo ano. Isso tem que cortar. Vai ter que mexer na Zona Franca de Manaus, um pedaço. Vai ter que mexer. Renúncia fiscal. Quase 30 bilhões só ali. Vai ter que mexer. Você vai ter que mexer em fazer uma reforma administrativa nos municípios do Brasil, porque o dinheiro é mandado para lá e é mal tocado. Estou falando de mais 30, 40 bilhões só aí nessa área. Esse conjunto de reformas, mais outras que precisam ser feitas, vão ter que levantar coisa de 100 a 200 bilhões por ano. Se eu reduzo 100 a 200 bilhões por ano, a curva de dívida começa a cair, entendeu? A dívida... Vocês entenderam? É como se tivesse todo mundo num cheque especial no cartão. Tá vermelho, se eu paro de gastar, aí sobra o dinheiro, eu começo a pagar a dívida diminui. Com a dívida diminuindo, meu crédito aumenta e meus juros que eu posso pegar pode ser mais baixo. Baixo os juros, que é a famosa taxa Selic. Se eu baixo isso, o valor da grana do brasileiro aumenta e, paralelamente, o gasto que a gente tem pagando juros diminui. Aí eu posso cortar imposto. Ou seja, se eu faço essas reformas de corte de gastos, eu faço isso no primeiro ano. No segundo ano eu começo a diminuir os impostos.
Mas a partir do segundo, de início não dá para fazer. No primeiro você corta o gasto e depois você corta o imposto. Essa é a estratégia que a gente vai adotar. Pessoal, boa tarde. Sou Israel Russo, vereador aqui de Pouso Alegre. Só para complementar o que o Renan está falando, a gente tem hoje já uma proposta acontecendo de redução de imposto. É do deputado federal Kim Kataguiri, também do Partido Missão. Perdão, a redução do IPVA. Para você pagar ali até 1% do valor venal do veículo. Ele vai conseguir fazer isso cortando gasto de Assembleia Legislativa, que hoje é só para mamata de deputado estadual. Nossa, bem lembrado. E também de propaganda de rádio e TV que o governador fica usando para falar que ele está fazendo obra no estado, mas não está fazendo nada. Então, hoje a gente já tem um exemplo prático de como a gente pode reduzir imposto. Nossa, assim, ele veio com um exemplo agora maravilhoso. E essa proposta atinge vocês beneficamente. Porque ao reduzir o IPVA, o que acontece com a indústria automobilística? Aumenta a produção. Vão fazer mais carro, que as pessoas vão sentir, vai pagar menos imposto sobre o carro. Vão querer comprar carro novo. E aí isso ajuda a produção para vocês. Esse projeto a gente entrou, já coletou as assinaturas e volta esse ano. Aí o IPVA vai chegar no máximo 1% do valor venal do carro. Tá? Só que o que ele fez para o projeto andar? Ele já colocou junto a redução do imposto. A redução do gasto. Que é o gasto de propaganda. Sabe aquelas propagandas na TV que a gente fica vendo? Tipo, Lula inaugurou agora uma passarela. Corta isso. Não vai gastar esse gasto. A gente vai economizar bilhões de um lado e aí você pode cobrar menos imposto do outro. Queria saber se você está disposto a tomar medidas assim populares. Você falou, o Brasil está quebrando, né? O próximo governo, a bomba vai cair na mão dele. Vai ter que, no meu ponto de vista, vai ter que mexer com reforma de previdência, vai ter que mexer no funcionalismo público. Isso é uma coisa que, tipo assim, você está disposto a tomar essas medidas impopulares? Senão, depois de 4 anos, você sabe quem que volta, né? Ó, outra pergunta extremamente sincera e honesta. Sim, a gente vai precisar tomar medidas impopulares. Vai ter que ter outra reforma da Previdência. Vai ter que ter cortes no alto funcionalismo. Vai ter que ter corte de privilégio, vai ter corte... O bom é o seguinte, a gente pode cortar primeiro o absurdo. Tem muita coisa absurda antes de eu cortar outras coisas. Outra coisa que eu vou ter que fazer, pente fino no Bolsa Família. Tem muita gente que está no Bolsa Família e que não podia estar. Quer uma novidade que tem agora? Alguém já ouviu falar do BPC? Benefício de Prestação Continuada? Tem muita gente que pega o BPC, que é um salário mínimo, sem precisar. Consegue um laudo de mentira e pega. E sabe quem é que está pagando o BPC dessa pessoa que está fraudando? Vocês, no imposto que vocês pagam. Quando vem o olerite de vocês, vocês olham o que é descontado do governo, esse dinheiro vai para lá para pagar o BPC para uma pessoa que está fraudando, para uma pessoa que não está ralando, para um cara que está fingindo que está trabalhando e pega o Bolsa Família de maneira malandra. Isso eu vou cortar também, isso é impopular. Vai ter um monte de gente chiando, mas sabe o que eu falo? Sabe o que eu prefiro ser? Eu prefiro ser o cara numa missão suicida. Eu vou chegar lá, eu vou fazer tudo isso, eu vou matar os caras do Comando Vermelho, eu vou cortar todas essas mamatas, eu vou pra cima de todas essas coisas. Ah, não, ele não ganha mais, tudo bem. Só que ninguém vai conseguir voltar atrás do que a gente fez. Eu prefiro fazer uma missão suicida, porque eu não tô aqui, de forma bem clara, eu não tô aqui pra ficar rico, eu sou um cara de classe média normal, mesmo sendo presidente de partido. Eu não tô aqui pra nada, eu tô aqui pra entrar pra história. Meu objetivo é entrar pra história, eu quero que as pessoas lembrem, teve um louco que chegou na presidência, fez o que precisava, e sei lá, depois foi jogar bola. Mas eu quero fazer isso, eu quero ser esse cara, eu quero ser lembrado por ter sido a pessoa mais corajosa a ter feito essas medidas. Em relação ao pente fino do Bolsa Família, também vai entrar Minha Casa Minha Vida, porque esse programa ela beneficia muitos de classe baixa. E infelizmente muita gente estão conseguindo essas casas e não tem necessidade de tê-las, entendeu? Queria saber se vai entrar mais esse pente fino. E muita gente paga aluguel, o aluguel é altíssimo e tenta ter e não consegue ter porque a pessoa vai lá, consegue a casa, mas não precisa ter a casa, porque a gente sabe que ela tem casa, tem carro e fica nessa aí, consegue a casa e fica morando e vende, até vende também. Isso é um problema clássico nosso, isso é um problema clássico brasileiro. Quando você cria programas sociais que supostamente é para beneficiar uma população que precisa, e quando você vê todo mundo adota e vira um modelo padrão. Você tem construtoras inteiras no Brasil que só vivem de vender Minha Casa Minha Vida para quem não precisa. Hoje você tem bairro caro em São Paulo, tem apartamento Minha Casa Minha Vida, não sei se você está sabendo. Em Pinheiros é um dos bairros mais caros do Brasil, tem apartamento que eles colocam no modelo Minha Casa Minha Vida só para pegar
os descontos do Minha Casa Minha Vida, mas para vender para uma galera que tem grana. Até pra gente faz Airbnb, que é para alocar, sabe, aquelas locações de Airbnb, até para isso. Então, óbvio que tem uma distorção. Tem que ter não só um pente fino, tem que refazer o programa. Até porque tem muita gente no Brasil que vive em favela ou vive em habitação precária, que precisa ter uma habitação correta. E a gente vai ter que fazer um programa de verdade de habitação. O Minha Casa Minha Vida virou só uma maneira de da construtora baixar o custo dela e qualquer um comprar. E aí você gera essas distorções. Isso precisa ser mexido. E não, eu volto a colocar, é um monte de programa social que finge que tem uma função, mas não tem a função. Ele está só enrolando e servindo de marketing. Excelente pergunta também. Eu ia perguntar sobre a reforma política, porque eu vejo acontecer muitas reformas populares, quando é a reforma política, a não ser se é a favor, não acontece. Olha só, tem muitos modelos de reforma política, esse é um assunto muito difícil de discutir, mas eu vou tentar resumir o que eu acho, e acho que vocês vão entender. No Brasil, todos os partidos existem para participar de eleições, eleger deputado, e quanto mais deputado um partido elege, mais dinheiro o partido ganha. Eu vou dar um exemplo. Se um partido político elege, vamos botar aí, 12 deputados federais, ele fatura por ano quase 90 milhões de reais. Só por ter eleito 12 deputados federais. Se ele elege 12 deputados federais, ele também ganha, além desse dinheiro, só no ano da eleição, uns 100 milhões de reais. Então é 90 por ano, mais 100 a cada ano de eleição. Ou seja, para que se monta um partido político? Para eleger deputado, e aí com o deputado eleito vem dinheiro do partido, e aí ele vai lá e elege, tenta eleger mais deputado e fica um ciclo. Esse ciclo não obriga o deputado a ser bom, não obriga o prefeito a ser bom, não gera nenhum compromisso do político em atender as pessoas. Esse ciclo só faz as pessoas votarem em pessoas que são cada vez mais populares, e essa pessoa popular gera o voto para o partido ter dinheiro no bolso, entendeu? É tipo uma gincana. A cada 2 anos tem uma gincana em que aparece um monte de gente no partido, sou um candidato a deputado. Quanto mais votos esse cara tiver, mais dinheiro o partido tem, entendeu? Eu vou mudar esse gincana. Como é que é a reforma política nossa? Que é a primeira reforma política, chama reforma política baseada em desempenho. Aqui vocês são pessoas que trabalham com desempenho. Vocês têm metas, vocês sabem exatamente o que vocês vão fazer ao longo do dia. Vocês sabem o sistema de qualidade que vocês têm, vocês sabem como é que funciona de controle de estoque. Um prefeito não tem isso. O prefeito que mede se ele foi bem ou mal é o voto. E o voto, ele pode chamar um artista antes de uma eleição, faz um show com Wesley Safadão e a galera vota nele. Voto, quer ver outra? A galera vende o voto aqui no Brasil aos montes. Vai um vereador contra o voto pro prefeito. Como a gente vai fazer ter um critério bem objetivo de avaliação? Aqui é ISO, né? Aqui é ITS, como é que chama? Como é que é? Isso, nossa, é difícil ter essa. Vocês têm certificações. A gente tem que criar uma espécie de certificação para o prefeito. Como é que funcionaria? Para o prefeito poder participar de uma reeleição, então tem um prefeito, vamos supor, tem um prefeito de Pouso Alegre. Se ele não deixar o nível de educação no Provão Nacional de Educação igual de uma cidade do nível que tem que ser Pouso Alegre, ele perde ponto. Se ele não aumenta o saneamento básico, aqui em Pouso Alegre é coisa de 40 e tantos, quase 50, não, é mais de 50% de saneamento básico. Se ele não aumenta, ele perde ponto. Se ele não diminui a mancha de crime na cidade, ele perde ponto. Se ele perde ponto em várias áreas, você soma essa pontuação, ele não pode concorrer. Ah, mas ele é popular. Dane-se. Popularidade é uma coisa, ser bom é outra. O cara vai ter que cumprir os critérios dele, igual vocês aqui cumprem os critérios de vocês no trabalho de vocês. Igual a empresa aqui tem que cumprir o critério para entregar para a montadora. Vai ter que ser assim com o prefeito. Aí, se o prefeito... Aí eu vou ter um lado contrário. E se o prefeito vai bem? Se ele melhora a nota dos alunos no provão, se ele aumenta o saneamento básico, se a fila no posto de saúde ela vai mais rápido. Aí ele ganha ponto e aí o partido ganha dinheiro. Então, em vez do partido ganhar o dinheiro dele para eleger político, só botando um cara famoso para concorrer, por isso que elege o Tiririca. É por isso que tem os Tiriricas, vocês entendem? Ou Janones, esses caras assim. Ele muda. Nós temos que botar prefeito que bata a meta. Prefeito bateu meta igual todo mundo aqui bate meta, o partido tem recurso e o prefeito pode participar de reeleição. Não bateu a meta, o partido não ganha nenhum dinheiro e o prefeito fica inelegível por 8 anos. Fica fora do jogo político. Acho justo, não é? Essa é a reforma política que a gente quer fazer. Isso também responde você, como alterar o sistema. Passando uma reforma dessas, o sistema muda completamente. O Estado passa a ser governado igual uma empresa, com meta, objetivo e punição. Porque hoje, você vai para vários lugares no Brasil,
Os prefeitos não batem meta nenhuma, roubam o dinheiro com emenda, compram a população, tem uns babão puxa-saco deles que ficam andando atrás deles. O homem é bom! Você deve ter visto aqueles caras de moto atrás do... Reelege e as pessoas nem ligam que a vida delas não melhora. Fazendo isso, não. Tem o critério, tem a meta, tá claro para todo mundo. A pessoa vai até saber como vota. E se o cara perdeu o direito político, ele não concorre. Esse é o meu projeto de reforma política. Adorei o bate-papo, adorei a qualidade das perguntas. Perguntas excelentes. E o que eu volto a colocar. Espero ter sido o mais honesto possível com vocês. Não vim aqui prometer o paraíso, porque quem promete o paraíso vai te enganar. Político bom é o que fala, às vezes, o que você não quer ouvir. Todo líder bom, em qualquer coisa na vida, no trabalho também é. Vocês devem ter os seus chefes de setor, e o chefe de setor às vezes é chato, mas é pro cumprimento da meta e no final é bom. O líder bom fala as coisas que as pessoas não querem ouvir. E também fala às vezes o que precisa ser dito. Mas nunca confiem no líder que apenas fala o que vocês querem ouvir, quer deixar vocês felizes. Essa pessoa está levando vantagem para vocês em um momento que é impossível em qualquer relacionamento humano você concordar com alguém o tempo todo, não é? É impossível. Então, o que eu estou propondo é uma coisa muito maluca. Eu vou na TV, eu vou falar essas mesmas coisas, eu vou perder o voto de um monte de gente, mas eu vou também ganhar os outros porque eu estou falando a verdade. E em algum momento nesse país, de gente mentirosa, de gente falsa, com político vagabundo, artista vagabundo, cantor vagabundo, com crime organizado, em algum momento alguém falar a verdade vai dar certo. É isso que eu estou tentando, é isso que esse cara está tentando, e para mim é uma honra gigantesca estar aqui com vocês, tá? Uma honra enorme. Eu vou voltar para São Paulo super feliz, logo em seguida eu vou para o Maranhão, vou falar essas mesmas coisas no Maranhão, torcer para que não me matem, porque o Comando Vermelho está atrás da gente, o PCC está atrás da gente, mas foda-se. Melhor morrer falando que acredita do que viver como um covarde, e eu não quero viver como um covarde. Muito obrigado, meus amigos. Inscreva-se agora. Não fique de fora. Faça parte da missão.